Ele começou a sua temporada 2020 com um time sub-20, a exemplo do que vai acontecer hoje na estreia do estadual. A curiosidade é que se você pegar o time que estreou contra o Macaé na temporada passada, num 0-0, e coloca o time na tábua, como a gente está fazendo aqui, dos 11 que estreavam pelo Flamengo na temporada passada, só 4 permanecem no clube. Todo mundo que está com o aviãozinho aí foi negociado. A gente achou isso bem curioso. Eu queria ouvir do Pet, do Losetti, do Lino. Ou seja, esse começo de temporada para o Flamengo foi um grande balcão de negócios. Ele não estava ali formando jogador para usar no time de cima. Usou o Mateuzinho, usou o Ramon, é verdade, usou o Hugo Moura, que foi para o Curitiba e voltou. Mas, prioritariamente, ele vendeu a garotada que estreava. Como é que você vê essa questão, Pet? A gente pode até colocar esses jogadores. O Yuri César foi para os Emirados Árabes, o Lucas Silva foi para Portugal, o Vitor Gabriel foi para Portugal, o Vinícius Souza foi para a Bélgica, o Dantas foi para Portugal, o Luiz Henrique foi para o Fortaleza, o Rafael Santos foi para o Chipre. Então, assim, o Flamengo colocou em campo uma garotada que ele não usou, que ele negociou. Como é que você vê essa questão, Pet? Então, ia brincar um pouco se quer ser vendido do Flamengo, vai emprestado, né? Primeiro para 40%. Ultimamente, ultimamente, o Flamengo é mais assertivo do que está errado. Ninguém tem para 90%, 80%. Sem dúvida. Agora, tem que ter filosofia, que é o que você falou. Desculpa, não vi. O maior erro é você montar time exclusivamente em cima de treinador. O Atlético Mineiro vai ter um pouco de dificuldade para achar um cara que encaixe direitinho tudo que o Sampaoli estava pensando, pelo menos ajustar os jogadores, um pouco a ideia do Sampaoli e um pouco as ideias dele, porque o time foi montado pelo Sampaoli. É um erro dos clubes. Você precisa ter o seu elenco, reforçar cada ano, ter uma filosofia original do clube. Todo mundo sabe como o torcedor do Flamengo quer que o time jogue. Quer que seja um time dominante, que tenha a bola, que ataque o tempo inteiro, que jogue no campo do adversário. Você tendo filosofia, você vai encaixando os jogadores a essa filosofia e reforçando a cada ano. Agora, montar em cima de treinador não dá, ainda mais no futebol brasileiro, demitindo do jeito que a gente demite. E com os treinadores saindo também como eles saem, né? Especialmente os estrangeiros. Sim. Sampaoli, Jesus. Fala, Losetti. Essa é a questão. Eu até entendo que quando acabou o jogo do Liverpool e o Jesus disse que queria um elenco maior, eu acho que a busca era por um elenco mais equilibrado, Rizek, porque pensa no time do Flamengo. Você olha o time titular do Flamengo, ele é obviamente o melhor do país. São todos jogadores de altíssimo nível, todos convocáveis para quaisquer seleções dos seus países. E aí era muito complicado você ter um time com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha e os reservas serem em sua maioria da base, porque você distanciaria muito o nível do teu time titular para o teu time reserva. Eu concordo com o Jesus que o Flamengo precisava sim ter reservas mais experientes, mais de acordo com a ambição, com a situação financeira do momento. O que não pode acontecer é fechar o olho, fechar a porta para quem é garoto só porque, por um pensamento até preconceituoso de que quem é da base não tem condição de disputar. É preciso olhar, é preciso ter uma avaliação. Ficou, na minha visão, comprovado ao longo da temporada que se você tem o Natan, você não precisava contratar 2 zagueiros, Gustavo Henrique e Léo Pereira, talvez um dos 2. Mas essa avaliação tinha que ter sido feita antes, não dava, talvez não tinha amostragem suficiente ainda para a gente falar isso, não precisa contratar 2 porque o Natan dá conta do recado. Então a coisa vai num processo de evolução. Agora o Flamengo montando esse time A, esse time principal titular do jeito que é muito complicado ter reservas majoritariamente da base, porque eu acho que distancia demais o nível de experiência, o nível técnico, o nível de decisão de jogo, ainda mais no calendário brasileiro, né, amigos? Que em 2021 vai ser pior do que 2020, principalmente para os times que estão começando o estadual com todo mundo, força máxima. Eu nunca esqueço uma conversa que eu tive com o Tite sobre por que a temporada seguinte ao Mundial foi tão abaixo no Corinthians. E ele entendeu que o grande erro que ele cometeu à época foi deitar no berço esplêndido da conquista. Somos campeões do mundo, somos os melhores, não tem concorrência no elenco, todo mundo ali está muito bem estabelecido. Foi a avaliação que ele e o clube havia feito à época e ele achou que faltou trazer jogadores para ter até uma competição interna no elenco. O Flamengo pensou diferente nesse ano.
ao fazer as contratações, ele também promoveu uma concorrência interna. O Thiago Maia, por exemplo, disputou posição e ganhou, antes de se machucar, a posição. O Flamengo promoveu disputas ao trazer esses jogadores. E é isso que fala o Marcos Braz hoje em entrevista ao GE, inclusive. Ele dá uma entrevista hoje ao GE que ele fala que é preciso, ele usa um termo, oxigenar o elenco. É importante oxigenar. A minha interpretação das palavras dele é que, olha lá, ganhará novas peças para elevar a concorrência. O mesmo raciocínio que o Flamengo teve na temporada passada, ainda que os reservas não tenham conseguido esse objetivo, muitos deles, né, de oxigenar, de dar uma concorrência, o Flamengo parte para a mesma linha na temporada que começa hoje para o clube. Fala, Losetti. Não, eu ia falar rapidamente sobre... essa era uma preocupação de alguns, principalmente dos jogadores mais experientes do Flamengo lá no final de 2019, que houvesse essa concorrência. E pega o exemplo do Gabigol, cara. O final de temporada, final de campeonato dele é espetacular. Ele joga muito próximo do nível em que ele esteve em 2019 e foi difícil igualar por causa das lesões, da sequência de jogos. Mas será que ele teria tanta fome de voltar no final da temporada e fazer esse fim de campeonato que ele fez se o reserva não fosse o Pedro, que tivesse entrado, foi convocado para a seleção o Pedro, muitas pessoas questionaram, qual dos dois tem que jogar? Os dois juntos? Um ou outro? E se for um ou outro, será que tem que ser o Pedro? Quer dizer, eu acho que essa competição fez sim muito bem para o elenco do Flamengo, especialmente nessa posição. O Flamengo nunca ficou sem gol na temporada. Tivesse ficado, em algum momento, teria perdido o campeonato. Eu só não acredito nisso, né? Acho bom competência, mas não acredito, se não tivesse competência, ele não ia querer competição, ele não ia querer jogar. O Gabigol, com 23 anos, 24 anos, ídolo que ele se tornou no Flamengo, Flamengo em busca do título, e ele entraria no jogo mais ou menos porque não tem a quem substituir. Mas às vezes não é nem consciente, né? Quando você tem uma sombra atrás de você, você naturalmente acorda mais cedo, chega mais cedo, treina mais. Nesse momento, como o clube está buscando tudo, o único que ficou para buscar o título só no Brasileirão, perderam outro, foram eliminados das duas competições. Acho que isso, eu não acredito nisso. Eu acho bom e saudável até a competitividade dentro do elenco, mas não acredito, se não tivesse aqui, é a mesma coisa. Bom, se não tem um outro comentarista, Pet vai falar besteira o tempo todo no programa. Tem outro aí, produção? Tem um outro aí? Não, é só você hoje mesmo, Pet. Não, como aí? Você chama esses dois, porque eles sabem que estão entrando no lugar. Eu acho isso um pouco, sabe, a gente leva isso muito no ar e dá-se a entender que o jogador precisa de uma coisa ou outra. Acho que profissional com vontade que se tem no time para ganhar todos os jogos, no time da massa, grande time, conseguir o título, você não querer jogar, isso não acredito. Eu acho que é uma questão mais subconsciente. Acho a expressão só. Agora, no Campeonato Carioca, né, em termos regionais, é difícil apontar concorrente para o Flamengo. Você tem o Fluminense como um time que pode tentar fazer frente, disputou a última final com o Flamengo, venceu o jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, é um time de Libertadores. Vasco e Botafogo hoje tem uma outra realidade, né, que é pensar em Série B. Mas em termos nacionais, cara, a gente tem um Atlético Mineiro se reforçando, um Palmeiras que é super vitorioso na temporada também, e que tá no mercado atrás de reforços. O Palmeiras quer um 9 especial, um atacante especial, sondou a situação do Borré. Então a tendência é que a gente tenha clubes também se preparando para enfrentar o Flamengo de novo na temporada 2021. Mas claro, clubes já fizeram isso ano passado, porque viram um Flamengo absoluto no Sul-América. O Inter vai vir forte também na temporada. Vieram forte, todo mundo se preparou, mudou e está querendo fazer isso. Se vai conseguir ou não, é muito difícil de adivinhar, até o profético, né? Mas o que é mais importante? Uma competição, né? Uma liga competitiva, onde você, de novo, pode dizer, não, o Flamengo vai ganhar tudo, o Palmeiras vai atropelar. Não. Está aqui Inter, está aqui Atlético melhorando, São Paulo melhorando. Estou vendo o Lugano dizendo que o São Paulo, veio o elenco São Paulo do bem, não acreditava numa central. Mas essa competitividade dá força ao Campeonato Brasileiro. O produto do Campeonato Brasileiro vai para cima, que é muito bom. Aí chama o quê? Chama a torcida nos televisões, infelizmente, nas televisões.
para visões nos bares, todo mundo está falando essas coisas e está querendo competir. Não, esse ano meu time vai. Não vai. Isso é muito bom para o produto que chama futebol brasileiro. O Brasileirão está crescendo porque os clubes entenderam que precisa melhorar constantemente se quiserem competir. E vocês acham que é um desafio, começa com você, Lino, para o Rogério Ceni, estudar um jeito de eventualmente usar Gabriel e Pedro na temporada? Porque a gente está falando também de 2 atacantes que de forma legítima sonham com Copa do Mundo, meu amigo. Ele mostrou no final do Campeonato Brasileiro que pode pensar nisso e colocou isso em prática até. Mas o efeito prático é discutível e eu concordo com ele. O Rogério tem convencido a gente de uma série de coisas. Eu não imaginava Arão na zaga, Diego de volante, a formatação de time que ele fez surpreendeu a todos, né? Mas que avaliação a gente estaria fazendo do Flamengo agora se aquela bola do Internacional entra no final do jogo e não é impedimento? Né? Que avaliação de mudanças o Flamengo teria que fazer. Não dá para analisar tudo em cima de vitória, derrota, conquista ou não. Acho que Pedro e Gabigol não funcionam porque as ideias do Rogério são outras. Porque se o Pedro está ali, ele tira a velocidade, ele tira o espaço de arranque de Gabigol, de Bruno Henrique e do meio-campo do Flamengo. A presença do Pedro no time do Flamengo muda muita coisa. Não é uma questão de teimosia de treinador, é de ocupação de espaço. O Pedro tira a mobilidade dos outros jogadores de meio e de lado de campo. Você pode fazer um outro time, você pode pensar na variação, mas o Flamengo do Rogério não tem hoje, né, a figura do Pedro no time. Não tem como discutir isso. E nessa entrevista que o Braz deu ao GE. Globo, ele disse que ainda não avaliou jogadores que eventualmente o Flamengo queira negociar. O Flamengo projeta vender 100 milhões de reais em jogadores na temporada. E diz Fora que desses aqui vendeu, né? Não, já incluindo os que vendeu. O Yuri César. Então teriam mais 90 milhões para vender. Já colocou 10 milhões no bolso. E que, obviamente, pelas dificuldades nesse ano de pandemia, de menos receita, obviamente um investimento menor do que aquele que foi feito na temporada passada, trazendo Pedro, Thiago Maia, Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla. O investimento menor, mas ainda assim, sendo o Flamengo, um investimento que será, em relação aos outros clubes, num patamar acima. E aí, Losetti, eu estava falando aqui do Pedro e do Gabriel, porque eu acho que é um dos desafios. Eu imagino que o Rogério, inquieto que é, ele deve estar estudando alguma forma de usar esses caras. Você acha que não, Pet? Eu não acho. Uma coisa que o Lino está falando, que deu a entender isso no final do campeonato, eu não vi isso. Que deu a entender que pode até pensar nisso. Eu acho que é pelo bom senso mesmo. Então, senso. eu não vi isso. Ele falou isso. Essa dica, esse movimento, eu não vi isso, né? Que pode acontecer. É uma pena, porque acho que a tentativa é muito válida. Você ganha ofensivamente muito, então você ganha a possibilidade. Só que eu não vi isso, porque para você fazer isso, você tem que um pouco mexer na estrutura do time. Não é uma peça por outra. Sim. Então você tem que ter outra visão de futebol, de você mudar a tua estratégia, sua tática, sua configuração organizacional do teu time. Mas se a gente acha, como disse o Lino, uma bola podia ter mudado tudo, que o Flamengo, mesmo campeão, foi abaixo daquilo que podia, não é o momento até de pensar uma outra estratégia? Então, já que ele foi abaixo daquilo que a gente acha que ele podia? Claro que é momento. Só que eu não vi isso, só quero dizer que não vi isso que posso esperar do Rogério Ceni, essa tentativa. Eu não vi isso. Posso ter enganado. Só isso estou dizendo. Agora é válido e deve ser pensar muito, porque eu não vi nenhuma mudança da tática e da estratégia dentro de nenhum jogo. Ele não mudou nenhuma vez. Dentro dos jogos, né? Dentro dos jogos. Concordo. Durante os 90 minutos. Eu não vi isso. E ou você sempre era 6 para meia dúzia. Sai num lugar, o cara entra no lugar, outro cara mais fresco. Contra o Inter, talvez, tenha sido um jogo que ele tenha tentado mexer na estrutura, né? Contra o Inter, teve um Inter, mas totalmente... Com a mais e totalmente equivocado que deu certo. Sim. Você tira o lateral, coloca o Pedro e deixa o Everton Ribeiro no lateral. Depois corrigiu, tendo um Diego no jogo com cartão amarelo. Então, não vi essa modificação de que Gabigol vai pela direita, de que Everton Ribeiro entra no meio. Não vi nenhuma vez. Everton Ribeiro jogou no meio campo na seleção brasileira e foi melhor no jogo. Aqui não jogou nenhuma vez dentro do campo, na meiuca. Sempre pelo lado direito, o tempo todo, ou na lateral. Eu não vi isso.
tomara que dá tempo de treinar. Tem pré-temporada agora, vai fazer pré-temporada. Para tentar e ver se tem como fazer algumas outras escalações. Fala, Lino. Posso propor uma outra coisa? E se você está com cabeça de Pedro agora, o que você pensa da sua vida, da sua carreira? Cara, eu sou uma variação. Eu sou uma opção de jogo no Flamengo. Eu sou um cara que vai entrar eventualmente, porque no esquema do Rogério ele não cabe, porque ele tira o espaço de arranque do Bruno Henrique, ele tira o espaço de arranque do Gabigol, ele mexe com toda a lógica do time do Flamengo. O Flamengo fica diferente com o Pedro dentro de campo. Pode ficar produtivo ainda e ser bom, mas é diferente. E não é o Flamengo do Rogério. Cara, eu acho que o Pedro deve estar repensando carreira e um monte de coisa na vida dele, na boa. Eu não sei o que passa pela cabeça do Pedro, mas acho uma ótima questão. Porque o que o Pedro vai pensar que ele está dizendo? Claro. Eu entro só se o Gabi joga mal. Claro. Não é isso? E isso pode até animar alguns clubes que têm o dinheiro a pensar nisso. Pedro, você quer ser reserva do Gabriel ou quer ser o titular do meu time aqui, visando até a uma convocação? Em termos de convocação até aqui, o Pedro tem 2 com o Tite. Uma quando ele jogava pelo Fluminense, não pôde atender porque se machucou. Outra pelo Flamengo, o Gabriel tem uma. E aí, Losetti? O primeiro que eu acho, Rizek, Pet, Lino, que o Flamengo do Rogério, essa coisa pré-definida, ela ainda não existe. Como não existe o Palmeiras do Abel Ferreira, por exemplo. Eu acho que não se pode pegar um time que não tem nem 4 meses de existência e que já chegou com a pressão de ser campeão, em que ele precisou encontrar soluções de emergência para solucionar problema de Covid, problema de lesão, problema de convocação, depois problema de pressão, porque houve uma semana em que já fez reunião, mesmo se ganhar do Goiás vai ser demitido. Então todas as soluções, até mesmo as que deram certo, o Arão na zaga, o Diego no meio campo, foram todas soluções emergenciais, porque precisava ganhar o próximo jogo para se manter no emprego, para conseguir ter a chance de disputar o título. Eu acho que o Flamengo do Rogério passa a existir a partir de agora como um projeto mais bem acabado. Acho que ele tem sim, não vou nem dizer obrigação, mas para mim é óbvio que ele vai buscar uma alternativa para poder escalar o Gabriel e o Pedro. Eu concordo com o Pet que ele não tem a intenção de fazer isso desde o início. Eu não senti isso em momento algum e também não faria. Tendo os 4 meio-campistas que o Flamengo tem, eu também não colocaria os 2 desde o início, mas ter essa alternativa, ter essa possibilidade, eu acho que é óbvio para um técnico do Flamengo que tem os 2 jogadores à disposição. Agora, não vejo também esse impeditivo do Pedro prejudicar o esquema do Flamengo. Eu acho que é possível montar uma variação de movimentação em que ele possa entrar e não sacrificar e não comprometer coletivamente. Aliás, eu acho que ele não comprometeu coletivamente nos jogos que ele fez. E aquela mudança, só para... que aí é mais informação do que opinião, né? Aquela mudança contra o Inter, do Everton Ribeiro vir para fora e entrar o Pedro no lugar do Isla, ela foi treinada durante a semana para ser utilizada caso o Flamengo precisasse do gol, porque era praticamente a primeira final ali do campeonato, né? Mas no 11 contra 11 mesmo. A hora que o Rodinei foi expulso, aí o Rogério antecipou a mudança, enfim, viu no 11 contra 10 a possibilidade imediata de fazer. Eu não estou questionando nem o acerto ou o erro ou o que veio depois disso, mas foi uma alternativa treinada para ser usada no 11 contra 11 e acabou sendo usada no 11 contra 10. Bom, essa discussão é para depois, inclusive, quando até o Rogério voltar do seu merecido descanso. A escalação para hoje, a provável, vamos colocar de novo na tela, contra o Nova Iguaçu, dirigido pelo Maurício. É o único, nessa escalação, que pode colocar na tela... Pode colocar de novo, Maurício Souza. Que indicativa, nossa, não é certeira, né? A gente está pensando nisso, né? Quem que eu estou sentindo falta nesse time? Deixa eu olhar aqui. Quem? Pepe. Ele vai ser apresentado quinta-feira. Com o time. Porque o Pepe, se João Gomes está aqui no time, por que o Pepe não está? São jogadores que foram mais usados. O João pediu para jogar hoje. A informação que a gente tem é que o João pediu, ele não quis o descanso e pediu para já começar o estadual. Parabéns, jogando. João. Não, parabéns, muito. Você tem que aproveitar toda a chance que tem.